palavra, na bênção apostólica, aí tu vai embora, tá bom? Vitória Neves, acho que é da minha família, né, Vitória? A paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Antes de eu falar qualquer coisa, a palavra de hoje vai ser pregada em Mateus, capítulo de número 25. Já vai deixando a sua Bíblia aberta. Oi? Foi? Vocês me escutam bem? Amém? Aqui melhorou. Obrigada, gente. A palavra de hoje é Mateus, capítulo de número 25, versículo 1 até o 13. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu agradeço a oportunidade, agradeço por estar aqui hoje. Esse grupo de mulheres tão lindo, tão intenso, adoradoras verdadeiras do Senhor Jesus. Que privilégio estar aqui hoje num domingo. Muito bom estar aqui, muito obrigado pela confiança dos pastores. Deixar a ministração na palavra nas mãos de qualquer pessoa é uma grande responsabilidade. Eu venho lá da ADVEC, né, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, cujo pastor-presidente é o pastor Silas Malafaia, porém, eu congrego na ADVEC do Largo do Bicão. Estou vindo de longe, gente. Lá de Irajá, diretamente de Irajá, para cá, venho acompanhada da minha mãe, de uma amiga intercessora, porque a gente sempre tem que andar com uma intercessora, né? E do meu esposo, meu marido, que nós vamos fazer um ano de casado daqui a 9 dias. Aleluia. Vem direto do trabalho, porque eu falei para ele que eu quero comer em comemoração. Então, o vaso tem que trabalhar para pagar o lanche, não é mesmo? Então, ele foi obediente. Foi trabalhar, fazer dinheiro, porque a gente que é mulher tem que estar boa, bonita, arrumada e com a barriga cheia. Mas ele veio aqui me prestigiar, estou muito feliz, gente, muito obrigado. Que graça, que unção, que presença, né? Venho lá da ADVEC Largo do Bicão, terra de pastora Antonieta Rosa, lugar da graça de Deus, de libertação. Então, é grande responsabilidade carregar aqui a mensagem, ok? Então, depois disso tudo, vamos lá. Mateus, capítulo número 25. Quem achou, diga amém com muita força. Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus disse, naquele dia o reino dos céus será como as 10 moças, ou 10 virgens em outras traduções, que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo ou imprudentes, e 5 eram ajuizadas. E aqui eu aplico, 5 eram maduras. As moças sem juízo, as moças imprudentes, pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas, ou as maduras, ou as prudentes, levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. E como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. Versículo 6. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Então as moças imprudentes disseram às outras: deem um pouco do óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar o óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. E mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. E o noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, vigiem, porque vocês não sabem qual é o dia e nem a hora. Se você puder virar para pelo menos 2 e 3 e dizer: olha, as maduras têm óleo. Sempre dando glória a Deus. As maduras têm óleo. Eu não sei se você pode ainda sentada fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça. Eu sei que vocês são mulheres de oração, mas eu começo a clamar agora para que o Espírito
espírito de intercessão comece a se levantar nesta igreja, Pai, em nome de Jesus. Eu entrego, Pai, esta palavra na palma da tua mão nesse momento. Senhor, eu consagro este templo ao Senhor nesse momento em oração, e eu declaro em nome de Jesus que aqui não tem espaço para artimanhas de Satanás. Eu começo a declarar de acordo com a palavra, em nome de Jesus, Satanás, saia da mente, saia do coração, corações que entraram atribulados, mentes que entraram atribuladas, ó Deus, hoje é noite dele bater em retirada. Eu declaro agora na autoridade do nome de Jesus, Satanás, tu não tem espaço aqui na DAG, então saia agora, na autoridade que existe no nome de Jesus. E eu começo a declarar, Pai, cada canto desta igreja está cercado por muros de fogo, e eu declaro em nome de Jesus, daquela porta para dentro só entra a tua presença, só entra a tua palavra, só habita a tua nuvem, só habita a tua glória. Meu Deus, que graça é essa? Eu estou sentindo Deus me dando autoridade, e Ele está dizendo, Vitória, hoje é dia de congresso, mas eu ainda estou curando, eu ainda estou entrando na alma. Racanderebia carabachoia narabaio, ripacarabaxia andaralarabaio. Meu Deus, que graça é essa? O Senhor está me trazendo aqui dizendo, Vitória, ainda tem batalha que vai ser vencida nessa noite. Oh meu Deus, mulher que veio ligada, levanta a tua mão. Aquela que é da língua estranha pode abrir a boca, que é Deus dizendo, ainda é noite. Deus dá ordem a anjo para visitar uma casa, para visitar um filho, para visitar um marido. Hoje é dia que Deus está dizendo, aquelas que têm olho vão ver as portas sendo abertas. Que batalha é essa, Jesus? Eu vou continuar orando porque eu estou sentindo uma batalha ainda no mundo espiritual. Porque Satanás não se agradou de algumas pessoas que entraram aqui nessa noite. Mas hoje o Senhor está dizendo, quem tem olho vai ter porta aberta. Quem tem olho vai ver a porta se abrindo. Quem tem olho vai ver salvação. Quem tem olho vai ver libertação. As maduras carregam o olho. Meu Deus do céu, que graça, que poder de Deus é esse? Jesus, aqui está a tua palavra. Usa-me como um instrumento. Pequeno e frágil eu sou, mas hoje eu te peço, seja um instrumento da manifestação da tua presença. Que a tua palavra seja direção, que a tua palavra seja resposta, que a tua palavra seja cura, que através da ministração da tua palavra, mulheres e homens nessa noite possam te sentir como nunca sentiram antes. Senhor, em nome de Jesus eu oro, aqueles que precisam de salvação sejam alcançados pelo poder da tua palavra, porque assim como Paulo vai dizer em 1 Coríntios, para quem está fora a palavra é loucura, mas para quem está dentro é poder de Deus. Oh meu Deus, eu não estou pregando, eu não estou palestrando qualquer coisa, eu estou pregando uma palavra que entra na alma, que entra no espírito, que resgata o perdido, que pega e traz para a presença. E tem gente hoje aqui que Deus vai trazer de volta. Aqui está a tua palavra para me dar graça, unção, para ministrá-la em nome de Jesus. Amém. Não sei se eu consigo pegar aqui o copo d'água. Obrigada. Como de costume meu, eu gosto de voltar no capítulo anterior para dar contexto daquilo que eu quero aplicar. Então, quando nós olhamos para Mateus capítulo número 24, vocês vão ver que os discípulos vão olhar para Jesus e vão começar a mostrar para Jesus, né, algumas alterações que estavam sendo feitas no templo de Herodes. Jesus vai olhar para eles e vai dizer, vocês estão espantados com isso? Pois vocês não entendem que no final dos tempos não haverá pedra sobre pedra. Ou seja, Jesus estava dizendo, vocês estão validando demais o que é terreno e esquecendo que existe um transformar no mundo espiritual quando os últimos tempos chegarem. Então os discípulos ficam com aquele questionamento na cabeça e eles perguntam a Jesus ainda no capítulo número 24 de Mateus, Senhor, então nos ensina a respeito dos sinais dos últimos tempos, da sua próxima vinda. E Jesus passa o capítulo de número 24 inteiro explicando a respeito de sinais. E ele vai dizer, haverá guerra, haverá reino contra reino, haverá nação contra nação, haverá falsos mestres, falsos cristos que vão se levantar,
haverá fome, haverá terremoto, mas ainda assim Jesus explica aos seus discípulos, mesmo que na terra tudo esteja contrário, ainda assim Deus soberano está se manifestando e dizendo, tudo está no meu controle. Eu pego esse ensinamento de Jesus, capítulo número 24 de Mateus, e aplico na sua vida nesse momento, porque tem gente que está olhando para a terra com terremoto, com fome, com reino contra reino, às vezes família contra família, irmão contra irmão, mas o Senhor está dizendo hoje, eu ainda sou o soberano, eu ainda estou no controle, nada saiu do meu controle, eu estou cumprindo o propósito mesmo no ambiente contrário. E Jesus detalha a respeito dos sinais que os discípulos teriam que compreender para dizer, tudo isso está acontecendo porque o noivo vai voltar. Porém, quando nós chegamos aqui no capítulo de número 25, Jesus utiliza o casamento judaico para ensinar através de uma parábola uma verdade. Ele começa a ensinar aos discípulos que não basta ter conhecimento da volta, que não basta ter conhecimento dos sinais, não basta saber o que acontece e o que vai acontecer. No capítulo de número 25, ele começa a explicar que existe um jeito certo de viver até que ele volte. Existe uma maneira prudente de se comportar, porque Jesus começa a ensinar a eles, não basta a vocês carregarem conhecimento se a conduta não está batendo com quem está esperando a volta. Porque Jesus ensina, existe uma forma certa e existe uma forma errada de viver esperando pela volta do noivo. E então nós entramos em Mateus capítulo de número 25. Como eu disse para vocês, faço um ano de casada daqui a 9 dias, esperando meu rodízio de japonês acontecer. Porém, durante um ano e meio, eu preparei um casamento que durou 6 horas. E eu falo para aquelas que estão esperando o Senhor, para os vários que estão esperando o Senhor, se tu ainda não achou teu varão, se tu ainda não achou tua varoa, pega a tua caixinha do Nubank e já guarda dinheiro pela fé. Porque no dia que tu vê o valor de uma casa de festa, vai ficar assustado. Então, durante um ano e meio, eu me preparei para uma celebração de 6 horas. E o Espírito de Deus me falou, Vitória, porque quem vive em preparação para o dia da celebração não caminha de qualquer forma. Porque quem vive sabendo que está se preparando para o retorno do noivo não anda de qualquer jeito. E quando nós falamos do casamento judaico, o casamento judaico ele é separado em 3 etapas. A primeira etapa é um acordo entre a família do noivo e a família da noiva. Eles entram em acordo e falam, olha, vamos casar nossos meninos? Vamos. Qual é a função do pai da noiva? Guardar a menina. Porque agora ela está prometida em casamento. Sabe o que um pai fazia naquela época? Mudava as vestes da menina, porque agora ela é noiva. Está se preparando para o dia do casamento. Porque é isso que Deus faz. Quem está em preparação para o dia do casamento, ele prepara e muda as vestes. Não anda como andava, não fala como falava, não entra nos mesmos grupos que pertencia. Posso dizer, quem está se preparando para o dia da celebração final, Deus começa a te colocar em ambientes seletivos, porque você já não pode ser tocada como um dia você já foi. Quem está de fora tem que entender, ela está com vestes novas. Ela está com vestes diferentes. Posso aplicar na tua vida? É o Senhor dizendo, aquela que está se preparando e amadurecendo para a volta do noivo, eu mudo as vestes a ponto de quem está de fora perceber, ela não anda mais como andava. Posso liberar na tua vida? Tem amiga que não vai andar mais. Tem grupo de WhatsApp que não te pertence mais. Porque o Senhor está dizendo, quem está se preparando para a minha volta, se comporta de um jeito diferente. A segunda fase de um casamento judaico é o momento aonde o noivo vem em celebração na direção da casa da noiva.
E isso para mim é maravilhoso, porque não é a noiva que se prepara, não é a noiva que sai de casa, não é a noiva que vai em direção dele, é um noivo que bate na porta e diz, deixa eu entrar para celebrar. Por que você está pregando isso, Vitória? Porque eu estou sentindo Deus mandando eu liberar sobre a vida de alguém. Lembra-se do dia em que o noivo entrou na tua casa, fez festa e declarou que a celebração iria acontecer. Porque tem algumas mulheres que chegaram até aqui e o Senhor está dizendo, se lembra dos primeiros dias. Lembra quando você não sabia orar? Lembra quando você não sabia pregar? Lembra quando você não sabia que estaria aqui servindo com a blusa do congresso, mas ainda assim isso não foi limitação para o noivo bater na tua porta e dizer, deixa eu entrar para fazer festa na tua casa, deixa eu entrar para fazer festa na tua vida, deixa eu entrar, abre essa porta. Meu Deus, que graça! É Deus dizendo, tem algumas pessoas que Deus está dizendo, lembra-te dos primeiros dias, lembra-te do primeiro amor. Você não estava pronta, mas ainda assim eu entrei. Você não sabia ler a Bíblia, mas ainda assim eu bati na porta. Você não sabia orar, mas eu sabia que tinha festa para fazer na tua vida. Aleluia! E qual a terceira fase, Vitória? É exatamente Mateus capítulo de número 25. Quando as noivas estão se preparando para o dia que vão gritar, eis o noivo! E elas vão estar preparadas para recebê-lo. Porém, Jesus vai dizer, nem todas vão entrar na celebração com o noivo. E qual a diferença delas, Vitória? As semelhanças são muitas. Todas têm vestes mudadas, todas têm lamparinas expostas, todas andam como estivessem se preparando para a volta do noivo. Mas qual é a diferença? É que independente de lamparina, independente de roupa nova, as maduras e prudentes são as que tinham o óleo. Deixa eu falar da lamparina antes. A lamparina, naquele tempo, ela era um vasinho assim, que eles faziam de barro, e você colocava a vela dentro. Então elas andavam segurando a lamparina para guiar elas aonde elas fossem. Lamparina é estrutura externa. Lamparina é estrutura que todo mundo vê. Lamparina é estrutura que todo mundo enxerga. Lamparina está nos olhos do mundo. Posso aplicar aqui nos nossos dias? Lamparina é a nossa roupa que a gente veste, nossa maquiagem que a gente bota, nosso microfone, nosso ar-condicionado. E glória a Deus pelas estruturas externas, porque não há problema nelas. A diferença que Jesus está dizendo é, não adianta ter estrutura se falta óleo. Mas hoje eu estou crendo que o Senhor me trouxe aqui, porque o Senhor levantou uma